na mina, plim, 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 batemos sem parar. Pedrinhas de brilhante assim tentamos encontrar. E quem quiser milhões achar, pegue numa papa depressa procurando. Lá na mina, pedacinho lá do sol. Eu vou, pro meu trabalho eu vou. O ciclo do ouro no Brasil foi um período importante da história do país, que ocorreu entre os séculos XVIII e XIX. Esse período foi marcado pela intensa exploração do ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, regiões que ficaram conhecidas como as Minas Gerais do Brasil. A descoberta do ouro aconteceu no final do século XVII, quando bandeirantes paulistas encontraram ouro em um ribeirão próximo à atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. A notícia se espalhou rapidamente, e milhares de brasileiros e portugueses se mudaram para a região em busca de ouro. Essa corrida do ouro gerou um fluxo migratório tão grande que a população do Brasil passou de 300 mil para 3 milhões. Dom João teve que aprovar uma lei em 1720 para regulamentar a saída dessas pessoas e houve uma rápida urbanização na região, com a criação de novas cidades como Mariana, Ouro Preto, Sabará e Vila Rica. A extração do ouro acontecia por dois tipos de unidades produtoras, as lavras e as faiscações. As lavras eram grandes propriedades, em que trabalhavam muitos escravos, e as faiscações eram pequenos territórios onde trabalhavam poucas pessoas, normalmente só o dono da terra e sua família. Nessa época Portugal estava passando por sérios problemas econômicos, então tendo em vista o potencial econômico da região, a coroa portuguesa criou as intendências das minas, que eram estabelecimentos que regulamentavam as atividades mineradoras e cobravam impostos. Em 1725, também foram criadas as casas de fundição onde se fundia ouro, para facilitar a cobrança do quinto imposto em que o minerador pagava 20% do ouro produzido à coroa, e em 1735, foi declarada a captação, em que os mineradores pagavam 17 gramas de ouro para cada escravo empregado na mineração. Em 1750 Portugal declarou que a arrecadação mínima deveria ser de 100 arrobas de ouro, aproximadamente 1,5 toneladas, por ano. Caso isso não acontecesse, deveria ser feita a cobrança forçada do restante das 100 arrobas. Em 1763, a capital do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro, pois era mais próximo das produtoras de ouro e prata, o que diz muito sobre o quão economicamente importante a região era. As insistentes cobranças da coroa portuguesa incentivaram várias revoltas ao redor do país. A mais importante foi a Guerra dos Emboabas, que se iniciou quando os bandeirantes paulistas, que descobriram o ouro na região sul de Minas Gerais, pediu a exclusividade na mineração da região, essa que não foi concedida por Portugal, iniciando o conflito. No final da guerra, o Império venceu os paulistas, porém, pouco tempo depois a coroa concedeu perdão aos paulistas, pois eles eram os únicos que conseguiam encontrar as jazidas mineiras da região. Essa guerra foi importante, pois depois dela houve a segregação das províncias de São Paulo e Rio de Janeiro, e elevou a vila de São Paulo ao status de cidade, sendo hoje a maior cidade e o maior polo econômico do país. Com o passar dos anos, o ouro da região foi se esgotando. Os historiadores consideram que a partir de 1760 houve o declínio do ouro no Brasil. As riquezas nunca deixaram de existir, porém, a extração do ouro ficou cada vez mais difícil e menos atraente economicamente. O ciclo do ouro foi extremamente importante para a história brasileira, pois atraiu muitos cidadãos tanto portugueses quanto de outras regiões do Brasil, enriquecendo muitos, criando a classe média brasileira e gerando um grande crescimento do mercado interno, consolidando a região sudeste como a mais ativa economicamente até hoje. O ouro extraído no Brasil e arrecadado pelos impostos da coroa foi usado para construir várias obras públicas em Portugal, financiou vários conflitos na Europa. Essa fortuna foi tão importante que há historiadores que alegam que a riqueza que partiu de Minas Gerais foi essencial para financiar a Revolução Industrial na Inglaterra.